É um jogo de muito risco, no limite ali, então você não pode errar. Eu vi uma atuação fraca do Flamengo, um time muito desorganizado no segundo tempo, aquelas substituições todas, elas resultaram de uma equipe muito bagunçada, né? Um jogo totalmente aleatório, dependendo de individualidades, tanto que o Samuel Lino acabou se destacando por isso. E um Atlético também que não fez um grande jogo, mas tirou proveito de um erro que estava tava madurinho para acontecer, né? Há vários jogos o Flamengo vem exagerando um pouco. Não se trata de não sair jogando, mas sim de saber qual o limite entre insistir em trocar passes entre os homens da linha defensiva e esticar uma bola buscando o pivô lá na frente, um jogador que tenha condições de prender essa bola, brigar por ela pelo menos, como, digamos, é um botão de emergência, né? Você está ali trocando passe, tentando sair jogando, mas tem que saber a hora de apertar o botão de emergência. E ontem não foi apertado o botão de emergência, né? As linhas de passe estavam todas bloqueadas. Todos os jogadores tinham alguém a cercar, mesmo a alguma distância, né? Por exemplo, se, ele dá a bola se o Léo Pereira dá a bola no Ayrton Lucas, tinha jogador com ele. Ele teria que voltar para o Léo Pereira ou então tentar driblá-lo para avançar, poderia perder a bola. Então, tá nessa situação, tem que ter um plano B, que é o botão de emergência. O Flamengo não apertou o botão de emergência, o Atlético foi lá e fez o único gol do jogo. E venceu um jogo que era um jogo que se terminasse 0x0 também, não ia ser nada demais. E o Flamengo não faz gol com bola rolando, né? É gol de bola parada ou não tem gol. Assim, existem problemas aí também que tem que ser destacados. Então, tudo isso a gente vai falar e muito mais. Bom dia, André, meu amigo, bem-vindo. Prazer te receber aqui mais uma vez na área. E aí, André, o que você achou da partida de ontem? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe aí na produção, bom dia a todos. Vamos chegando dando like, né, para mais pessoas ficarem sabendo o que a gente está fazendo aqui na área e a gente chegar também na nossa meta de 3.800 likes, né, a meta né, que é sempre meio bem desafiadora, né, para 1h30 de live. E se puder, faça a sua inscrição, né, para a gente chegar nos 175 mil inscritos. Rapaz, eu vou ter que ser coerente, né? Não vou poder ficar jogando muito peso nessa derrota, né? Porque é a Copa do Brasil. Podem chiar, podem gritar. Para mim, o importante é domingo. Esse ano, particularmente, o importante é domingo. E vamos ver como é que vai ser o comportamento para a semana que vem, né? É lógico que o jogo da semana que vem é o Mirassol, né? Depois do Atlético, não é isso? Não é o Mirassol? Maracanã, né? Assim, o Mirassol, assim, é um bom time, né? Tá fazendo uma boa campanha e tal, mas é no Maracanã e tal. Então dá pra, de repente, ganha do Ceará, de repente pode até ser que abra uma vantagem, porque o Palmeiras está afundado nessa questão da Copa do Brasil, né? Imagina o desespero de, depois de perder o Paulista pro Corinthians, ser eliminado na Copa do Brasil pro Corinthians, né? Então um grande chance. O Cruzeiro também se enrolou com o CRB, né? Então, enfim, se o Flamengo ganhar do Ceará, a rodada pode ser muito boa. E aí pode ser. Aí é um cálculo, né? Se tiver com uma vantagem legal, faz um cálculo, faz um esforço para se classificar contra o Atlético e no jogo seguinte é contra o Mirassol, né? Aí você até entende. Mas a escalação de ontem, por exemplo, eu achei que ficou um grande Frankenstein. Sem muito nexo, sem muita coerência, né? Você tinha o Matheus Gonçalves em campo, né? Que tá lá como última opção, nem jogou tão mal assim, começou muito mal, depois foi se encontrando no jogo, quando saiu tava jogando até bem, e de repente até merecia ficar em campo e não o Plata, né? Mas, por exemplo, a zaga, e nada mais assim, paradoxal, digamos assim, do que exatamente os zagueiros que o Felipe Luiz fez tanta questão de que estivessem em campo. E o Léo Ortiz, a diferença do Léo Ortiz pro Léo Pereira, a rigor, é que quando o Léo Ortiz falha, não sai o gol. O Léo Pereira é azarado. Quando ele falha, sai. Né? Muitas vezes, né? Pelo menos as últimas falhas têm sido quando sai o gol, derrota e tal, tem a marca do Léo Pereira. Né? Mas o Léo Ortiz andou dando uns mole no primeiro tempo também. Né? Então, assim, porque. E tem outra coisa, né? Assim,
aquele jogo da saída de bola dos zagueiros, dos volantes do Flamengo, exige muito do jogador fisicamente, mas também mentalmente, né? É um jogo de muito risco, no limite ali, então você não pode errar. E conforme você vai jogando e vai se cansando, vai desgastando, a chance de você errar vai aumentando, né? Então tem que fazer, tem que rodar aquilo ali, cara, tem que rodar o elenco. Ah, o Danilo tá machucado. Não importa, amigo. Você não deixou um espaço ali pra base, a base tem que jogar. Não dá pra ser assim. Vai ficar jogando o Léo Ortiz e o Léo Pereira até o Danilo voltar? Não dá. Né? Então, assim, o que aconteceu já era uma coisa que tem risco todo jogo e acabou acontecendo, né? E então ficou por exemplo, Matheus, aquele quarteto ofensivo, Matheus Gonçalves, Plata, Pedro, Luiz Araújo pela esquerda, assim, eles jogaram juntos alguma vez? Não. É por isso que eu vi até um comentário, até lá na Jovem Pan, lá, os colegas do Mauro lá, o Fábio Piperno falando, acabou essa história de que o Flamengo tem 3 times, mas não existe isso, essa coisa de 3 times, principalmente porque se você tivesse 3 times realmente definidos, talvez a coisa pudesse funcionar, mas como você tem que misturar, tem um impacto direto a mudança no time, com questão de entrosamento. Aquele time ontem estava claramente desentrosado. Muitos erros ali aconteceram porque o jogador não tem costume de jogar um com o outro ali. Então acabou impactando e o Flamengo não fez um bom jogo, só foi crescendo no segundo tempo, assim, meio na empurrança, meio na vontade e na qualidade dos estreantes. Né? O Emerson Royal apareceu bem ali pelo lado direito, chutou na trave, fez cruzamento para o gol anulado. O Samuel Lino, que eu falei aqui, né? Em 30 minutos ia se perceber a diferença clara entre Samuel Lino, Cebolinha e Michael. A diferença clara entre eles, né? Então o Samuel Lino se destacou também e o Saúl entrando na função do Gerson ali como meia-direita também apareceu bem, com bons passes e tal. E aí o time acabou crescendo, pressionando no final, mas deu azar ali do gol do Samuel Lino, ele tá impedido. Né? Agora, assim, discordo só um pouquinho do Mauro em relação ao Atlético. Achei a atuação do Atlético muito boa. Para a proposta deles, do que eles se propuseram no jogo, eles executaram muito bem. Aquele jogo de perseguição individual, marcação, muita concentração, muita atenção, muito difícil dar mole ali, alguém dá um mole, sempre tinha alguém, mesmo quando aquela jogada do Plata, que o Plata tabelou com o Pedro, e chutou de direita, tinha sempre um jogador ali em cima para bloquear, então não tinha aquela coisa falha do cara entrar livre para finalizar. Então achei dentro da proposta do Atlético muito boa e também natural isso, né? Mobilização deles para a Copa do Brasil e principalmente contra o Flamengo, né? Depois de ser humilhado na final ano passado, era natural que eles jogassem a vida nesses jogos e eu acho que a vitória acabou sendo justa, né? Porque na hora eles jogaram no erro do Flamengo e quando o Flamengo errou, eles puniram. No domingo o Rony falhou e ontem o Coelho não perdoou, né? E o roteiro foi parecido lá, dos 2 jogos. A diferença foi o resultado e o objetivo, digamos assim. O Atlético, na hora que o Flamengo falhou, ele aproveitou e o Flamengo dessa vez não teve uma bola parada para salvar uma atuação não tão boa. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens.
acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.